Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai. Olhando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Que hoje de noite possamos entrar profundamente na palavra do Senhor e não somente ouvir a palavra, mas ter atitude de obediência. Cria em nós, Senhor, um desejo de Te servir, de Te seguir, de Te obedecer. E a Tua palavra não somente ouvir, mas fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, tenho uma pergunta para vocês. Como é que Deus fala? Alguém pode responder? Ele abre umas portas. Às vezes, pelas circunstâncias, sim. Sinais, sim. Sonhos, visões também. O que mais? A música pelo louvor. Temos muitas músicas e cânticos nos livros de Salmos, na Bíblia também. Sua palavra. De uma forma bem simples eu vou explicar. Quando alguém pergunta como é que Deus fala, você pode dizer da maneira que Ele quer. Ele é Deus, entende? Ele fala como Ele quer. Ele falou pelos anjos, falou pelo jumento uma vez, não é, pastor? Deus pode usar um jumento para falar. Então Deus fala como Ele quer. Tem duas coisas que você pode ter certeza quando Deus fala. Sempre na Bíblia, tem alguma coisa que sempre está na Bíblia. Como Deus fala, muda. Dependendo da circunstância, do momento, do que Deus quer falar, como Ele quer se expressar. Ele é muito expressivo. Olha nesse universo que Ele criou. Como Deus é, muito obrigado, expressivo. Mas tem duas coisas que sempre acontecem quando Deus fala na palavra de Deus. A pessoa que ouviu a voz de Deus entendeu em primeiro lugar que era Deus falando. Não tinha dúvida que era a voz de Deus. Ninguém está lá dizendo na Bíblia, alguém me falou, mas é Deus ou é outra coisa? Esta dúvida não está lá. Quando Deus fala, Ele não tem problema de mostrar que Ele é Deus. E a pessoa sente e sabe que é Deus falando. E a segunda coisa, a pessoa entendeu. Deus é o Criador de todas as línguas, gente. Quando Ele fala, Ele não é gaga, Ele não tem problema de falar, Ele fala claramente para nós. Então, a pessoa sabia que era Deus falando e tinha certeza do que Deus falou. O problema não é a comunicação de Deus conosco. É após disso, a nossa obediência. Então, hoje eu quero entrar de dois lados neste assunto. Primeiro lado é como você pode saber a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, ter certeza que é Deus falando. As maneiras que Deus hoje tem costume de falar mais. Hoje mudou. A Bíblia diz que
No passado, no livro de Hebreus, Deus falou através dos profetas, mas mais perto daquele dia, ele falava até pelo Filho, Jesus. E hoje nós temos, depois da época de Jesus, a maneira que Deus fala hoje. Ele continua falando em sonhos, em visões. Estamos trabalhando com colegas que trabalham muito com muçulmanos. Eu já vi muitos livros, mais do que 3 livros escritos pelas pessoas trabalhando com os muçulmanos hoje, dizendo que tantas vezes eles começam a falar o evangelho para o muçulmano e ele ou ela diz, eu tinha um sonho sobre isso. Um homem branco chegou e falou comigo que precisava ouvir a voz da próxima pessoa, alguma coisa assim. Então Deus continua fazendo isso, mas principalmente com as pessoas que não têm a palavra de Deus, que não têm a igreja, que não sabem orar. Porque Deus tem o costume agora de falar conosco de 4 meios principais: a Bíblia, a oração, a igreja, quer dizer os irmãos em Cristo, e pelas circunstâncias. Mas tem que ter cuidado com as circunstâncias. Eu vou explicar isso. Então, Deus fala pela Bíblia. E a Bíblia começa a mensagem hoje à noite, porque quando temos alguma coisa escrita, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Quem já assinou um contrato? Olha, eu passei a semana escrevendo para desfazer esses contratos, entende? Porque na Alemanha, automaticamente, próximo ano vem de novo. Eu vou pagar alguma coisa que eu não quero, então eu preciso planejar 3 meses antes, ou um tempo antes, escrever uma carta, um kundigung, e desfazer. Então, mas uma pergunta. Se você assina um contrato e depois tem algum problema com a pessoa com quem você contratou, e chegar no tribunal, diante do juiz, e você diz, olha, eu sei que está escrito lá, mas o que eu vi naquele dia, o que ele me falou naquele dia, qual vale mais? O que você diz que ouviu, ou o que está no papel? É a mesma coisa com a palavra de Deus. O que Deus escreveu, Ele escreveu porque Ele quer que esta palavra seja permanente, fixo, para nos guiar todos os dias. Então, a hora que você acha que Deus está me dizendo uma coisa, eu preciso deixar minha esposa e me casar com uma outra pessoa, você vai para a palavra e vai descobrir que não é assim. Que esta voz que você está ouvindo não é a voz de Deus. É a voz do inimigo, ou a voz do mundo, ou a voz dos desejos que estão dentro de você. Mas a Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho até amigos que digam isso e pregam isso. Eu acho errado dizer que Deus só fala pela Bíblia hoje. Eu não acho correto isso. Quando foi que Deus, na palavra de Deus diz, Pastor Anthony Kennedy tem que sair do exército e ser um pastor? Você sabe, é Marcos capítulo 5, pode olhar, né? Está dizendo? Ou o pastor Andy e Cindy, eles precisam deixar a igreja delas nos Estados Unidos e ir para o Brasil e trabalhar na Amazonas. Não está na Bíblia, não é? Mas eu posso dizer que Deus falou conosco. E não era uma coisa de milagre, não era um anjo. Se fosse um anjo, eu teria mais medo, talvez, de qualquer coisa. Mas Deus falou claramente conosco, de várias maneiras, reforçando cada vez mais o que Ele estava dizendo, que nós precisamos fazer essas coisas. Então Deus fala principalmente pela Bíblia, mas a Bíblia não tem tudo que você precisa ouvir de Deus, entende? Pessoalmente na sua vida. A Bíblia tem tudo que você precisa para ser salvo, tudo que você precisa para seguir o Senhor e viver em acordo com os mandamentos do Senhor. Claro, mas você precisa diariamente ouvir do Senhor para a vida pessoal. E muitos crentes estão perdendo este privilégio que nós temos de ouvir a voz de Deus todos os dias. De ouvir o que Deus vai dizer para me guiar, para me orientar, para eu sair bem em qualquer coisa. A Bíblia é fundamental. A hora que você
acha que você ouviu uma coisa de Deus que não está bem alinhado com a Bíblia, pode jogar fora aquela coisa, porque a Bíblia é a base, é fundamental. Deus escreveu isso como contrato de amor, para não ter dúvida depois de ouvir uma coisa e pensar que era Deus falando. Não é, é a Bíblia. Mas além da Bíblia temos oração. Oração. O que é oração? É conversar com Deus. Eu estou pregando hoje à noite. Eu acho, pastor, às vezes eu penso que somos um pouco rude. O pastor sobe aqui e fala e não está ouvindo nada. Então, não, hoje não é uma conversão, entende? Mas quando você está falando com Deus, não é uma pregação. Você não vai para Deus para pregar. Quem quer pregar para Deus? Ninguém. Você vai lá para conversar com Deus, com teu Pai Celestial. E você fala, e o que mais? Ouvir. Alguém falou que temos 2 ouvidos e uma boca, para uma razão. Tem que prestar atenção. Você tem costume, quando está orando, de pausar, aguardar, ficar quieta e deixar o Espírito falar contigo? É uma prática importante. Ou durante o dia, continuar a conversa com Deus, porque talvez Ele quer falar uma coisa e falar aquela pessoa lá, você precisa falar com ela, falar com Ele. Nesta passagem que lemos agora, Jesus curou um homem, curou no sábado. Ele foi acusado de pecado porque ele estava, trabalhando no sábado. Ele falou, meu pai está trabalhando até hoje. Então Deus não tira o sábado livre para não trabalhar. Ele fez uma vez para ser um modelo para nós. O sábado não foi criado para Deus, foi criado para quem? Para nós. Somos nós que precisamos do sábado. O dia de descanso, o dia com Deus. Somos nós que precisamos disso. Não é Deus, Ele não cansa, Ele não dorme, Ele não tem essas necessidades que nós temos. E Jesus diz, Deus está trabalhando e eu, como filho de Deus, eu não posso fazer nada sem primeiro ouvir ou ver o que Deus está fazendo. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Vamos olhar aqui. Versículo 19. Jesus deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente, ele não só diga, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Jesus Cristo, Deus na carne, está dizendo, eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. E o Pai sempre está trabalhando aqui. E quando eu vejo que o Pai está fazendo uma coisa, eu sei que é aquela coisa que eu preciso fazer também. Quando Deus me revela o que Ele está fazendo, então eu faço isso. O que foi que Jesus estava dizendo? Que todos os dias precisamos estar atentos, ouvindo, recebendo do Senhor o que Ele quer nos mostrar. E você acha que Deus vai fazer isso? Ele faz, sim. A Bíblia diz isso, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que Ele faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Ele está dizendo, o Pai ama Jesus, então o Pai mostra o que o Pai quer para Jesus ser obediente e fazer. O Pai ama vocês? Claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus nos ama. Deus ama você e Ele vai mostrar o caminho para você. Ele vai mostrar a qualquer hora o que você precisa fazer. Mas a maioria de nós andamos todos os dias sem ouvir a Deus. Oramos talvez pela manhã, Deus me abençoe neste dia. Deus abençoe, café de manhã, obrigado Deus. E vai para o trabalho, outra coisa, escola. Nem pensar mais em Deus. Jesus está dizendo que Ele vivia todos os dias acompanhando as obras de Deus. Então, oração é uma conversa de 2 direções. Você fala com Deus e você ouça o que Ele está dizendo.
A Bíblia também diz, terceiro, que Deus fala pela... Eu vou usar a palavra igreja hoje, mas quer dizer mesmo, na Bíblia, no Velho Testamento não existia a igreja, mas existiam os profetas e os outros que foram o povo de Deus. O povo escolhido de Deus. Como é que Deus fala na igreja? Pastor Ricardo, eu vou confessar, eu não contei o número de vezes, mas foram várias vezes que eu cheguei aqui nesta igreja, ouvi uma mensagem de você que tocou o meu coração. Eu ouvi a palavra de Deus falando através de você. E eu pensei, puxa, é isso que eu preciso ouvir. Eu preciso voltar para casa e mudar isso na minha vida. Então, Deus fala na igreja, não somente pela pastor. Eu não vou dizer os nomes, mas alguns de vocês já falaram comigo na igreja, nem pensando, falou uma coisa, e eu pensei, puxa, eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava mesmo. E todo mundo quer saber os dons, qual é o dom que eu tenho, que eu posso usar este dom no reino do Senhor. Você tem que entender uma coisa, o dom tem um propósito só. Edificar a igreja. Edificar a igreja. Claro, dar glória a Deus também, mas se você está em casa sozinho, buscando o dom, como você vai descobrir o dom? Você só pode descobrir o dom onde? Na igreja. Quando você está na igreja e começa a fazer algumas coisas, de servir o Senhor, você começa a descobrir o dom. Porque a igreja vai dizer, cada vez que você faz isso, é uma bênção para mim, está me edificando. Então, aquela coisa que você faz na igreja, que edifica a igreja, é o seu dom. Você não me veja cantando muito aqui. Eu posso cantar, mais ou menos, mas não edifica tanto quando eu canto, entende? Melhor deixar as meninas e Cindy cantar. Não é meu dom cantar e fazer essas coisas. Eu posso tocar violão um pouquinho, mas o meu dom é outra coisa. E tem pessoa que diz, eu quero cantar na igreja. Tudo bem que você quer cantar, mas talvez a igreja não quer ouvir. Então, no meu caso, a igreja não quer ouvir. Então, e quando você canta, todo mundo está saindo para beber água, então você sabe que aquilo não é teu dom. Então, não fica zangado com Deus. Deus, por que você não me deu a voz do anjo ou alguma coisa? É o plano de Deus para a sua vida. Sabe que Deus tem um dom que Ele te deu, se você é crente. E você pode receber mais dons. Mas para edificar a igreja, se você não está na igreja, como você vai edificar a igreja? Como você vai descobrir este dom fora da igreja? Então, existem várias maneiras que Deus usa a igreja para falar conosco. Então, é a terceira maneira que Deus fala. Então, primeiro é o quê? Não está prestando atenção? Todo esse tempo eu estou falando? Gente, eu vou embora dia depois da manhã, eu quero passar no mínimo 4 coisas para você, ok? Então, primeira coisa é Bíblia, não é? Deus fala, é quente, eu entendo. Vou pregar. É uma página só. Vou terminar rápido. É a Bíblia, oração, a igreja quer dizer o povo de Deus. Os outros crentes, pode ser na casa com alguém estudando a Bíblia. E o que mais? As circunstâncias. Então, a Bíblia, oração, igreja. Então, os primeiros são bio. Então, mas o S não entra bios, não sei, BIOS, é uma coisa de computador. Mas bios. Então, mas a Bíblia, a igreja, oração, circunstâncias, ok. Lembra João, Pedro, Deus falou pregar. Vá e de pregar o evangelho. E de fazer discípulos. Então, eles foram para o templo e pregaram. E o que aconteceu? Foram presos, batidos cruelmente e deixou a noite na prisão. Você acha que Pedro e João estavam lá na prisão pensando, olha, as circunstâncias não deram muito certo. Talvez não ouvimos Deus. Talvez quando Jesus falou isso não entendi bem. Não, claro, a palavra escrita está na Bíblia, o que Jesus falou, eles entendem a palavra. Nem sempre as circunstâncias vão alinhar com o propósito de Deus. Quantas vezes foi que Paulo foi para um lugar e teve um problema?
É interessante. Eu vou para uma igreja para pregar, depois temos café. Apóstolo Paulo foi para pregar e foi batido, foi na prisão, não foi um problema na cidade, entendi? Eu não sei. Mas ele não desistiu, porque ele sabia o que Deus falou para ele. Então, como funcionam essas circunstâncias? Você não pode começar com as circunstâncias. Lembre disso. Quando você quer interpretar a palavra de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, você não pode começar com as circunstâncias. Os discípulos estão no barco com Jesus. Uma tempestade horrível. Eles são pescadores profissionais. O que eles digam? Estamos morrendo, mestre. É verdade? Não. A verdade está no barco. A verdade estava dormindo. A verdade se levantou e as circunstâncias mudaram. Está entendendo? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Lembre disso. A verdade é uma pessoa. Quando ele fala, tudo muda. A verdade não é a circunstância em que você está vivendo neste momento. Então, não pode começar com as circunstâncias, mas as circunstâncias podem confirmar o que Deus está falando. Ou negar. Vamos, antes de chegar aqui, eu e Cindy estávamos nos Estados Unidos e nem cada vez que voltamos ficamos nessa transição, mas era uma época de transição. Nós entregamos a obra no Brasil para outros pastores, a Convenção Batista, o seminário e outras pessoas, de propósito, para ser livre de servir em outro lugar. A missão nos pediu fazer isso. O Brasil cresceu tanto o evangelho que é hora dos brasileiros fazer obra e o missionário procurar outro lugar. Então, fizemos isso. Voltamos para os Estados Unidos. O que nós vamos fazer agora? Tinha a oferta da missão, o propósito da missão de chegar aqui e trabalhar. Estávamos orando sobre isso e também tinha uma igreja boa, 1.500 membros mais ou menos, e aquela igreja tinha uma igreja junto com a igreja mãe de brasileiros. Então, nessa igreja, um amigo que era missionário em nossa missão, eu entrei em contato com ele uma vez e falei, olha, aqui onde eu moro, eu tenho uma igreja, está procurando um pastor. E nós entramos neste processo de ver se fosse a vontade de Deus. E nós sentimos que, sim, eu acho que Deus pode usar a gente neste lugar. Mas orando, esperando o Senhor. Sabe que a igreja tinha a ideia, e cada igreja escolhe, tinha acho que 7 pessoas no grupo para decidir essa coisa, e quando eles voltarem, precisava ser unânime, toda vez. E tinha uma pessoa que achou que não era nós para a igreja lá. E ela pensou que porque nós fomos criados no sul dos Estados Unidos, vivemos na Amazonas, que seria muito difícil o frio no norte dos Estados Unidos. E o pastor antes ficou só um ano, porque ele não aguentou o frio e tudo. E voltou, e ela pensou, não quero mais isso. Então Deus nos mandou para a Alemanha. Então, mas tudo bem. Quando acontece uma coisa assim, na circunstância, diz o quê? Não. Deus quis a gente ir lá, eu não tenho resposta para isso. O que eu sei é que a igreja falou não. Eu não posso ser pastor de uma igreja que diz não. As circunstâncias vêm às vezes, e nem sempre a circunstância é a vontade de Deus. Paulo 2 vezes fala que ele era impedida de ir para um lugar. E uma vez era o Espírito Santo, outra vez foi o inimigo. Então, nós precisamos entender que as circunstâncias entram no assunto e normalmente vão confirmar a coisa. Vou contar rapidinho. Em nossa igreja, a igreja estava perto de um presídio, uma prisão, e alguns membros da igreja, uns homens, dizendo precisamos começar a trabalhar lá e vamos orar sobre isso. E de repente eu recebi uma carta do capelão da prisão, que chegou na igreja, pedindo ajuda das igrejas na região para a prisão. Entendendo? Então eu pensei, alguma coisa está acontecendo aqui. Então vamos lá, vamos conversar com ele. Ele tinha um tipo de treinamento para preparar a gente para entrar na prisão. Eu já contei a história. Eu fui a primeira noite, com muito medo, nervosa, como vai ser essa coisa. Quando eu entrei na prisão,
Fui lá, passei aquela porta e fechou, pum, atrás de mim. Eu fiquei lá um pouco nervoso, muitos prisioneiros, e falei com a guarda, estou aqui para fazer um estudo bíblico. E o guarda falou, estão esperando lá. Estão esperando? O capelão falou alguma coisa? Não, este grupo está lá já há 3 meses. Eu fui lá, entrei lá, o grupo começou a dançar e pular. Estamos orando 3 meses para um pastor nos ensinar a palavra e Deus mandou um pastor. Então, quando você encontra coisas assim, você sabe que é a vontade de Deus, entende? 3 meses antes, esses prisioneiros, alguém evangelizou elas aceitaram Cristo, ninguém entendeu nada da Bíblia. E eles tomaram a decisão, vamos pedir do Senhor, não só uma pessoa para trabalhar, mas um pastor formado. Quero um pastor formado. Então, Deus me enviou. Então, você não sabe quando você vai para algum lugar que Deus está usando a sua vida como resposta de oração para uma outra pessoa. É assim que as circunstâncias funcionam. Você não começa com as circunstâncias, mas quando você começa uma obra, principalmente uma obra difícil, Deus mostra o poder dele de alguma maneira para você ficar firme naquela coisa. Porque também vão chegar circunstâncias ruins e difíceis, como os apóstolos pregando no templo e presos depois. Mas Jesus fez tantos milagres, eu sei que a palavra dele é a palavra de Deus, eu vou cumprir isso. As circunstâncias funcionam assim. Quando Deus não fala, primeiro, peço ao Senhor, tem algum pecado na minha vida impedindo a voz do Senhor? Comece com isso. É possível. A Bíblia diz que Deus não tem dificuldade de ouvir, a mão dele não é curta para nos ajudar, são os pecados que estão nos separando de nosso Deus. E pode ser que isso, mas vamos dizer que você ora e não tem alguma coisa, ou você acha um pecado e confessa e decidir não entrar mais nisso, ainda Deus não está falando. O que está acontecendo? Deus não vai falar enquanto você não está pronto de ouvir e obedecer. Está entendendo? Deus não vai falar para você fazer uma coisa sabendo que você não vai fazer, porque é um pecado não obedecer a palavra do Senhor. Então, quando você não está pronto de se entregar mesmo a Deus, muitas vezes Deus fica, tudo bem, aguardando. Então você tem que estar pronto de ouvir e obedecer ao Senhor. Com esta atitude, Deus pode falar. Às vezes ainda não é hora de falar. Imagina, eu estou na Amazonas, trabalhando no 1º ano, aprendendo português, e Deus fala, daqui 4 anos você vai para a Alemanha. Eu fico, e aí? Eu estou lutando para aprender português. Agora preciso aprender alemão também? O que é isso, Deus? Então, não é hora de falar isso. Está entendendo? Deus falou na hora certa. Se você está aguardando Deus, talvez Deus não tenha nada especial neste momento diferente na sua vida. Se você não está em pecado, está pronto de servir o Senhor, Deus está alegre com sua vida, Ele vai falar quando a hora chega para Ele falar. Todos os dias Ele vai falar contigo das coisas da vida, mas aquele rumo diferente para a sua vida, talvez não é a hora. E quando você está esperando, aprendi isso de um pastor que era meu mentor. Continua na última coisa que Deus falou. Está entendendo? A última coisa que Deus falou, continuar nisso até Ele falar alguma coisa diferente. Não desistir até Deus fala, é hora de fazer algo diferente. Então, agora você sabe como Deus fala. Por que você deve ouvir? Porque muitas vezes não é o problema de Deus falar, o problema é a nossa resposta. Primeiro, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu o Filho dele na cruz para sofrer e morrer em seu lugar. Deus te ama. Deus é o Criador de tudo. Então tem todo o poder. Ele conhece o futuro, eu não conheço o futuro. E Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele tem um plano geral, é o plano dele. O que ele, de verdade ele tem, é o lugar para você encaixar no plano dele. Deus não vai mudar o plano dele para
o que você quer na sua vida, mas Deus tem o lugar perfeito que Ele planejou para a sua vida encaixar no plano dEle. E este plano dEle é para o bem de todos e para o bem de você. Este bem é o bem final. Talvez você vai receber muita coisa boa neste mundo, ou talvez você vai ser como Paulo e sofrer constantemente neste mundo, mas ter a alegria de servir o Senhor. Eu não sei, mas eu sei que Deus tem um lugar perfeito no plano dele. E se Deus dizer, olha, esta pessoa tem que sofrer como meu filho, você está em boa companhia, primeiro. E segundo, Ele vai recompensar na eternidade. Qualquer coisa que você perde agora ou não tem, porque você está dentro do plano de Deus, Deus tem aquela coisa melhor para a eternidade. Mas Deus te ama. Deus te conhece. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Às vezes Ele manda a gente fazer a coisa que eu não gosto para me ajudar a crescer. Mas normalmente é a coisa incrível que Deus tem para nós. Deus é um bom Pai. Ele quer o melhor possível para você. Então, quando Ele fala, vamos ouvir, vamos prestar atenção e vamos ser obedientes. Quero orar. Eu quero que você possa curvar a cabeça, orar comigo neste momento. E vamos orar o seguinte. Senhor, estamos aqui na casa do Senhor. Estamos na presença do Espírito Santo. E neste momento, queremos dizer, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, Senhor, estou pronto de ouvir. Se existe na minha vida algum pecado, alguma coisa que está impedindo nosso relacionamento, Pai, eu quero neste momento confessar. Cada pessoa aqui, Senhor, é diferente, mas nós sabemos nossos pecados. E se não, é o Senhor que tem que nos mostrar. E neste momento queremos confessar que somos pecadores imperfeitos. Pedimos perdão do Senhor. Porque queremos ser purificados para Te servir, Senhor. Em cima de tudo, queremos ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor tem algo para falar neste momento pelo Espírito Santo, então, por favor, fale. Estamos aqui, Teu povo, pronto para não somente ouvir, mas obedecer a palavra do Senhor. Então, tome alguns momentos e deixe o Espírito falar. Talvez seja uma coisa que você tem que mudar para o seu bem mesmo com Deus. Há algo errado no seu relacionamento com Deus. Talvez você não está ouvindo de Deus porque você não está participando dos quatro meios que Deus usa, a palavra de Deus. Se você não está lendo a palavra, estudando a palavra, você não pode ouvir de Deus pela palavra. Ou talvez você não está orando. Se você não orar, como é que você vai ouvir a voz de Deus na oração? Ou talvez você não está frequentando a igreja muito e está perdendo a voz de Deus. De qualquer forma, hoje à noite, vamos dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero aproveitar dos meios do Senhor. Os meios que o Senhor decidiu, escolheu para usar hoje entre nós. Eu quero Te obedecer. Seja fácil ou seja difícil. Eu vou Te obedecer, Senhor. Eu vou onde Você quer, Senhor. Eu faço o que o Senhor
manda que eu fazer. Eu desisto do que o Senhor quer que eu desistir. Fale comigo, Senhor. Se não hoje, Senhor, eu vou continuar em oração, na palavra, na igreja, buscando a presença do Senhor e a voz do Senhor para a minha vida. Senhor, estamos aqui é a tua igreja para te servir, e nós temos tantas oportunidades aqui, tantos desafios, Senhor. Eu quero pedir hoje à noite que o Senhor fale com este povo, com cada um individualmente e com o grupo todo, como a igreja, que eles possam ouvir a voz do Senhor, ter certeza que é o Senhor falando e ser obedientes. E fazendo isso, eles vão ver os milagres do Senhor, o poder do Senhor, as mudanças nas vidas que o Senhor faz, as transformações que vêm pelo Espírito Santo, que eles possam ter experiência da promessa do Senhor, porque o Senhor ama esta igreja e cada pessoa aqui presente, cada pessoa que vem na semana que vem, na semana depois, ou não vem, que está ao redor de aqui e precisa da palavra de Deus. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui para te ouvir e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém.